Olá, magnífico dia, paz, amor, saúde, direcionamento e respostas. É o que a gente encontra quando a gente se conecta com o Pai, e é o que eu te desejo para todo esse dia, que tudo que nós formos fazer, nós façamos de forma intencional e positiva, pois quando a gente faz as coisas com intencionalidade, a gente sabe exatamente o que vai receber. Não sejamos aleatórios, não façamos nada de modo deixa a vida me levar, porque quem não sabe para onde vai, precisa aceitar as coisas do jeito que vierem e nem podemos reclamar depois. Mais um novo livro iniciaremos hoje, conheceremos mais um pouco do ministério de Jesus, quando ele veio aqui na Terra, o que ele ensinou, como ele vivia, o que aconteceu. A gente já sabe, porque a gente estuda muita palavra, mas quanto mais a gente conhece, mais a gente aprende a caminhar de acordo com as coisas que ele ensinou. As riquezas da palavra, as riquezas e os benefícios que a sua palavra deixa em nós, nos faz diariamente caminharmos um caminho justo, honesto, prosperando de acordo com a vontade de Deus. Então, sem mais delongas, vamos iniciar a partir de hoje nossa leitura no livro de Marcos. João Batista prepara o caminho. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, vejam, enviarei o meu mensageiro à frente. Ele preparará o seu caminho. Voz que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor. Endireite as veredas para ele. Assim apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados. Pessoas de toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam até ele. Quando confessavam os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo e usava um cinto de couro na cintura e comia gafanhotos e mel silvestre. Bom dia, minha amada Rose. Que a paz e o amor estejam com você. Estamos iniciando aqui mais um livro de Marcos, onde a gente vai conhecer mais sobre o ministério de Jesus, como ele viveu aqui, o que ele pregou, para aprendermos a caminharmos segundo a modelagem que a gente faz, porque o nosso desejo é ser sempre positivo, é ser sempre canal de bênção, é ser um pouco Jesus aqui na Terra. Então, vamos, e já terminamos esse Apocalipse, né? A gente já sabe para onde as coisas vão caminhar, mas continuamos aqui nos abastecendo da palavra e a cada dia, isso, leitura do livro de Marcos, a cada dia vamos nos abastecendo mais e fazendo com a nossa vida a vontade do Pai. Já estou no versículo 7. Falamos no começo de João Batista, né? Que ele veio para abrir o caminho, para preparar o caminho para a chegada de Jesus. Essa era a sua mensagem. Depois de mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias de suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Aconteceu que, naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Rio Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Você é meu filho amado, em quem tenho prazer. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam.
Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando o Evangelho de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no Evangelho. Enquanto andava às margens do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhe disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu Tiago e João, filhos de Zebedeu, preparando as redes no barco. Imediatamente, Jesus os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, o pai deles, com seus empregados no barco. Então eles entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. E ficavam maravilhados com o seu ensino, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Justo naquele momento, havia na sinagoga deles, um homem com espírito imundo, o qual gritou: que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, porém, o repreendeu, dizendo: cale-se e saia dele. Então o espírito imundo sacudiu o homem violentamente e, gritando, saiu dele. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: o que é isso? Um novo ensino e com autoridade. Até os espíritos imundos da ordem, e eles lhe obedecem. As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Assim que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama e com febre, e logo informaram Jesus a respeito dela. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a se levantar. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, trouxeram a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos doentes com vários tipos de enfermidades. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto, e ali orava. Simão e os que estavam com ele foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povos vizinhos, a fim de que eu pregue lá também. Afinal, foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a região da Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá, apresente-se ao sacerdote e entregue, pela sua purificação, a oferta que Moisés ordenou para que lhe sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus já não podia entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora,
em lugares solitários. Mesmo assim, vinha a ele gente de todas as partes. Bom dia, Franciliana. Prazer ter você conosco. Que capítulo lindo, gente. O início da jornada de Jesus na Terra. Foi batizado pelo Espírito Santo e com autoridade curava e expulsava demônios. Naquela época, até hoje eu acredito, né, gente, que se aparecer alguém com tanta autoridade, porque tudo podemos em Deus que nos fortalece, mas do jeito que a Bíblia explica, se a gente vê hoje alguém expulsar demônios com essa facilidade, com essa autoridade, nós vamos clamar muito, né? Vai ser surreal. E olhar para esses ensinamentos, né? Esse caminho, esse amor, até para curar com compaixão, ou seja, se condoendo, sentindo misericórdia e piedade pelo sofrimento do outro. Jesus realizava milagres com amor. E antes de eu ler o resumo, né, para a gente pegar as lições e os princípios, eu quero enfatizar isso. Durante toda a jornada de Jesus, independente da situação, ele nunca deixou de amar o próximo. Ele nunca deixou de se conectar ao Pai, que foi para isso que ele veio aqui, para nos mostrar que é com conexão a Deus e com amor que nós, de fato, realizamos grandes obras. Então vamos à reflexão, vamos ao detalhar desse capítulo muito especial. João Batista prepara o caminho para Jesus, enfatizando a importância da preparação espiritual antes da chegada do Messias. Nós fazemos isso diariamente, né? Ao acordar, a gente já está se conectando. Afinal de contas, a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar. Então, diariamente, a gente meio que se prepara, meio que se entrega e se abastece. Caso Jesus chegue, nós já estamos preparados. O batismo de Jesus confirma sua identidade como Filho de Deus e sua autoridade divina sobre o mal. Jesus chama seus primeiros discípulos, destacando a prontidão e a prioridade de responder ao chamado de seguir a Cristo. Jesus começa seu ministério pregando o Evangelho do Reino de Deus e demonstrando seu poder através de milagres, mostrando a importância da proclamação do Evangelho e do poder transformador de Deus. A tentação de Jesus no deserto destaca a realidade do conflito espiritual, ensinando a importância de resistir às tentações através da palavra de Deus. E aqui o que a gente aprende? A vida, o inimigo, ele vai sempre nos mostrar banquetes ilusórios, mentiras disfarçadas de verdade, para nos desviar do caminho do Evangelho, para nos desviar do nosso propósito, que é seguir rumo ao reino, é buscar o reino diariamente, é buscar o reino antes de qualquer coisa. Então, Jesus foi tentado no deserto, e ele venceu não só o deserto, o inimigo como o mundo. E nós precisamos seguir esse exemplo. A cada dia se abastecendo na palavra, a cada dia se conectando ao Pai. Nós nos afastamos do que não agrada ao Senhor e seguimos fielmente o nosso caminho, levando amor, levando o Evangelho da forma que o Papai do Céu coloca no nosso coração e sendo canal de bênção. A vida, ela nos traz N momentos. Sabemos que tudo é ação e reação. O que eu semeio é o que eu também vou colher. Então, a cada dia, falo para a gente ser intencional, como eu disse no começo dessa live, porque você plantando positividade, você sabe exatamente o que você vai colher. Agora, quando você deixa se levar pelo fácil, pelo ilusório, você está se atrasando, você está se frustrando e você está se boicotando, se impedindo de acessar o bom, perfeito e agradável do Pai. Pessoas falam que servir a Deus não que é difícil, e eu digo que não é. Porque no fundo, todos nós queremos ser salvos, todos nós queremos ser santos. E basta apenas dar o primeiro passo. É o que eu falo, é a decisão. Tome a sua decisão, faça a sua escolha correta
E é um passinho de cada vez. A obra não é sua. Não é você que vai transformar nada. Você vai ser transformado pelo Espírito de Deus. A partir do momento que você aceita e reconhece Jesus Cristo como seu único Salvador e entrega a sua vida nas mãos dele, começa a se abastecer na palavra, começa a se conectar, ter um relacionamento com Deus. O restante é com ele. Ele te orienta, ele te direciona, ele te guia, te fortalece, te capacita. É ele. A gente não sabe do dia de amanhã, o amanhã não está pronto. De fato, o amanhã pertence a Deus. Então, hoje é o que temos de mais valioso. É no hoje que a gente se transforma, a gente faz, a gente acontece, a gente é canal de bênção, a gente faz a diferença na vida do próximo da forma que Deus indicar. Nada é forçado, lembrando. Papai do céu nos deu livre-arbítrio. Nós podemos fazer o que nós quisermos, mas somos escravos das consequências. Então, sejam intencionais. Tudo que vocês forem fazer, procurem pensar antes as consequências, os resultados. Eu vou tomar essa ação. Essa ação vai me levar para onde? Pensem. Se eu fizer isso, fulano vai sofrer. Mas eu vou me beneficiar, tá certo? Não. Uma vez me perguntaram, eu nunca esqueço disso. Eu fiz um estudo bíblico, não me lembro sobre qual o capítulo, mas uma amada falou assim: Paty, quando que eu sei que a voz que eu tô ouvindo é de Deus ou do inimigo? Eu falei, essa é fácil. A voz do Senhor, você nunca vai se beneficiar sozinho. É você e os seus, o seu próximo, você e todo mundo. Agora, quando o inimigo é só você. Se uma vozinha fala, vai por ali que você vai ter ouro, prata, diamante, você vai crescer, você vai fazer acontecer você, sai daí, amado. Sai daí que não é Deus. Papai do céu, ele é amor. Ele é amor, generosidade, benignidade, ele é tudo de melhor. E não só para você, para todos nós. Então, sintoniza a metanoia no caminho certo e vambora. Para encerrar, em um resumo pequenininho aqui, falando sobre o capítulo 1 de Marcos, que estabelece o início do ministério de Jesus, enfatizando a sua identidade como Filho de Deus, a autoridade sobre o mal e sua missão de proclamar o Evangelho do Reino. Ele chama os discípulos para segui-lo e demonstra seu poder através de milagres. Este capítulo nos desafia a preparar nossos corações para receber a mensagem de Jesus, a responder ao seu chamado, ao discipulado e a proclamar o Evangelho em nossa vida diária. Ou seja, todos nós que estudamos a palavra, que compartilhamos ela, somos discípulos de Jesus. Gosto muito de chamar de Pai, né? A gente conhece a Divina Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É a mesma pessoa só, então chamo de Pai. Abastecendo-me na palavra, assim como acontece com você também, nós nos tornamos fortes. Fortes para enfrentar qualquer situação que se levanta sobre nós. Eu não deveria comentar o que eu vou falar agora, até mesmo porque quando a gente faz a coisa, volta na palavra, né? Que a nossa mão esquerda não saiba o que a nossa mão direita está fazendo. Mas a experiência é tão fascinante que Papai do Céu me perdoa. Não é nada de mal, não. Pelo contrário, é até impulso. Eu acabei de sair de um jejum espiritual de 24 horas, onde eu pedi ao Senhor sabedoria. Sabedoria para condicionar a minha vida, para direcionar a educação da minha filha. Enfim, pedi a Deus sabedoria. E eu pensava assim, nossa, faz tanto tempo que eu não faço o jejum de 24 horas, eu acho que eu não vou aguentar. Aí, imediatamente veio uma voz, tudo posso em Deus que me fortalece. E toda vez durante o dia de ontem que algo me lembrava de comida, imediatamente eu orava. Eu entreguei o meu jejum ontem às 22 horas e 20 minutos. E eu não estava com fome. Eu passei o dia ontem com 3,5 litros de água. E foi fantástico. Foi libertador. Maravilhoso. Então, é o que a gente faz. A gente já se conecta. Só de estar aqui sentadinho com você, compartilhando essa palavra, eu já sinto
o Espírito de Deus sobre nós. Eu já sinto. As palavras que eu digo não são minhas, são baseadas no que Ele coloca no meu pensamento. Então, sabe, quando você se entrega de coração em verdade, não é você que age, você já não é mais dominado por você mesmo. Todas as suas intenções, todas as suas ações são para agradar, para honrar aquele que me amou primeiro, aquele que me ama e me capacita. Então, que fique esse exemplo para você. Conexão com o Senhor é tudo. O Senhor sem eu vai continuar sendo o Senhor. Agora, eu sem o Senhor não presto. Não presto, não sou nada, não sou ninguém. Guarda isso, leva para o coração, porque isso faz uma diferença enorme, não só no dia a dia, mas na vida em si. A Rose disse: discernimento entre o de aparência e o que bom, realmente de verdade. Discernimento é você entender, né? O caminho que você deve seguir é você analisar cada situação que se apresenta. Porque nós somos inteligentes, todos nós somos inteligentes. Nós só precisamos aprender a nos conhecer intimamente, né? Fazer o nosso autoconhecimento. Porque o nosso cérebro, ele é maravilhoso e ele é muito inteligente. Quanto mais você se abastece de positividade, de coisas que te agregam, quanto mais você se livra das distrações, em um drive mental que eu falo aqui em casa diariamente, que é: quem se distrai, se destrói. Porque a distração nada mais é um subterfúgio do maligno para tirar o seu foco da onde você tem que seguir. Vou te dar um exemplo. A gente sabe que a gente tem que se abastecer na palavra. Eu costumo levantar cedo e ser uma das primeiras coisas que eu falo, tirando a higiene pessoal, enfim, é a palavra. É orar, é agradecer, é me conectar. Tem gente que não. Tem gente que mal acorda, pega o celular, vai olhar a vida dos outros, vai ler notícia, vai se abastecer de negatividade. Então você precisa parar e pensar: poxa, o que é melhor para mim? É me abastecer de Deus, propriamente dito, que vai me capacitar a fazer um dia magnífico, ou ficar me enchendo de podridão? Porque as notícias do mundo de hoje só adoecem. Você abre um canal de notícias, você fica doente com tanta negatividade. Então você vai ter o discernimento de escolher o melhor caminho para você. O que é bom de verdade. Exatamente. Sabe, não há mistério. Não sei se é porque a cada dia a jornada para mim fica mais prazerosa. Porque um dia também já fui alienada. Um dia também já fiquei na zona de conforto, onde eu era muito satisfeita em ir para o meu trabalho, voltar, final de semana cair na gandaia, né, como o povo falava. Eu nunca fui muito festeira, não. As minhas festas sempre foi fazer churrasco, tomar cerveja com a minha família. Eu sou de família nordestina, né, então os costumes dos paraibanos dançar forró, principalmente do meu pai. Meu pai já é falecido, minha mãe ainda gosta bastante de tomar a cervejinha dela, dançar o forrozinho dela, escutar as musiquinhas dela. Então eu fui criada assim. Depois que eu fui cuidar da minha vida, alguns anos eu continuava escutando forrozinho, dançando forrozinho, tomando a cervejinha. Mas quando o Papai do Céu chama a gente, essas tradições, essas culturas, elas vão perdendo um pouco a importância, porque a gente descobre o que de fato é importante. Confraternização com a família é maravilhoso. Você compartilhar seu tempo com aqueles que você ama, tendo boas conversas, guardando boas recordações, boas lembranças, é maravilhoso. Mas, infelizmente, a sociedade, elas têm mania de valorizar o que se faz, quando na realidade é um momento, é o que você planta, é a positividade, e não só encher a barriga de carne e se embriagar de cerveja. Não estou falando que é pecado beber, tá? Tem 66 livros na palavra do Senhor e nenhum deles diz é proibido beber. Ao contrário, você é livre, você tem livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Tem um versículo que fala que tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não permitirei ser dominado por nenhuma dessas coisas. Então você tem que ter o discernimento. Tem pessoas que bebem por diversão, para se distrair, e tá beleza. Tem outras que com um copo de álcool perde o controle, perde o seu autocontrole. Então é discernimento, sabe?
mas cada um faz o que seu coraçãozinho mandar. Costumo falar aqui para os meus que no dia do juízo, cada um vai ser julgado pelo que fez. Então, sabe, fulano é crente, fulano não gosta, cuide cada um do seu. Eu faço o meu, vou ser julgada pelas minhas obras. Você faz o seu, vai ser julgada pelas suas obras. Tá escrito na palavra, não é coisa da cabeça da Patrícia, foi o Papai do Céu que falou. E para sermos julgados, para recebermos a bênção eterna do Pai, aqueles que querem conseguir o que o Papai do Céu deixou na Bíblia pra gente. E os que não, tudo bem também. Cada um colhe aquilo que planta. Paulo Vieira fala assim: cada um tem a vida que merece. Por quê? Porque cada um semeia aquilo que quer e vai colher os frutos daquilo que plantou. Parece grosseiro, sim, mas é a pura realidade. E a realidade às vezes dói, né? 5h26 da manhã, graças a Deus, eu convido você para a gente orar, agradecer e nos prepararmos para um dia magnífico. Pai amado, a Ti rendemos graças porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, obrigada pela Tua palavra, obrigada por esse alimento, esse maná, Pai. Que o princípio da jornada do ministério do Teu Filho amado aqui na terra nos sirva de exemplo, Pai. Que sejamos Jesus, que levemos o Evangelho, que nos purifiquemos na Tua palavra diariamente, que sejamos fortes e corajosos para eliminar da nossa vida tudo que não Te agrada, tudo que for negativo, tudo que tente nos desviar do reino, seja eliminado. Pai, obrigada pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu perdão, pela Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Pai, Tu és maravilhoso. Obrigada por toda a clareza. Obrigada pelo Teu Espírito Santo Consolador que está sempre nos direcionando, sempre nos capacitando a nunca nos esquecermos da única verdade que liberta. Pai, é uma satisfação muito grande poder aplicar na vida o que diz a Tua Escritura. Que a cada dia, Pai, o Teu ensinamento, os princípios da Tua palavra se tornem agradáveis e fáceis de aplicar, para que a cada dia nós sigamos realizando com a nossa vida a Tua vontade, pois somos a Tua boa obra. Pai, Te entrego Israel, Te entrego o nosso Brasil, Te entrego os nossos governantes, Te entrego a sociedade em si. Afasta, Pai, esse espírito de vaidade, esse espírito de egoísmo, esse ego, orgulho, Pai. As pessoas estão orgulhosas demais, elas não se permitem enxergar o que é bom para elas e para o outro, elas só enxergam elas mesmas, só o benefício próprio ilusório, Pai. Seja presente, Pai, seja feita a Sua vontade na vida de cada um de nós. Te entrego os adoentados do corpo, do emocional, do espiritual. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, se faça morada em nossos corações, que as mentes estejam buscando, Pai, o Teu bom, o Teu perfeito e o Teu agradável. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. As palavras, elas têm um poder fascinante. Toda boa palavra, ela alegra o coração. Se a boa palavra já alegra o coração, você imagina uma ação. Então, tudo que você for fazer hoje, dá uma respirada antes e sempre seja intencional positivamente. Não importa o que o irmãozinho está fazendo, não importa o que o irmãozinho, o próximo falou. Lembre-se sempre, o problema das pessoas não é com você. É a desconexão com Deus. A fraqueza das pessoas permitem com que potestades, espíritos malignos ajam através delas. Elas ficam cegas, elas ficam doentes. Tem gente que é doente por dinheiro, tem gente que é doente por traição, tem gente que é doente por N coisas negativas.
Então, quando você se deparar com uma situação negativa, não se revolte, não até sinta a ira, né? Irai-vos, mas não pequeis, mas clame. Clame ao Senhor, entregue a situação, entregue a pessoa, interceda. Corte aquela negatividade com o bem que há dentro de você. Porque você que levanta comigo, como a Rose, como a outra menina que passou aqui, gente, quem levanta antes do sol não está buscando o mal. Pelo contrário, está sendo luz e sal na terra, está se abastecendo de Deus. Então, estejam fortalecidos com a certeza e a autoridade que tudo podemos porque Deus nos fortalece. Então, independente do que a vida, o inimigo apresentar de negativo, nós já estamos preparados, nós já vencemos. Só temos que tomar posse e mantermos a nossa autoridade, a ousadia que o Papai do Céu nos dá. Ele não deu pra gente espírito de covardia, ao contrário. Somos fortes, magníficos, sob o favor dele. Sejamos todos luz e sal na terra. Eu fico por aqui. Provavelmente por volta das 10 devo aparecer de novo. E desejo a você a presença do Pai, a intencionalidade. Quero que você comente aqui qual parte dessa live tocou mais o seu coração, o que de especial. Ontem eu fiz uma live onde choveu comentários no privado por conta da observação que eu fiz a respeito de um produto que eu lancei. E foi... Deus faz a obra, né, gente? A obra não é nossa, mas o interessante foi o insight que eu tive na hora. Eu tava falando que eu entro nas lives daquelas pessoas que me agregam, né, dos grandes play com quem eu aprendo muito, e às vezes rolando comentário eu vejo ali pessoas comentando: gente, me ajuda, preciso comprar leite pro meu filho, gente, me ajuda, tô em dificuldade, não sei o que, e lá vai. Falei, como é que pode? Tem internet para ir lá na live do famoso para pedir ajuda, mas não tem dinheiro para comprar um leite? Só Deus sonda os corações. A pessoa pode de fato estar passando por necessidade, mas também pode ser mentira. Pode ser mais uma pessoa sendo usada pelo inimigo, brincando com a compaixão do próximo, com a misericórdia do próximo. O que me fez refletir: se eu tenho uma máquina, a melhor máquina do mundo, e eu tenho o dom de aprender qualquer coisa que eu quero, por que eu não vou investir em conhecimento? Por que eu vou investir um tempo valioso enganando as pessoas, pedindo, quando eu posso me esforçar com o meu esforço, com o meu trabalho, obter o que eu quero? Então, essa reflexão que eu fiz ontem, ela teve uma repercussão muito grande. Mas que fique de lição também. Porque tudo a gente pode, porque Papai do Céu nos fortalece. Então, que a gente se desafie. Ah, mas é difícil. Não existe nada difícil. O que existe são pessoas despreparadas. Então, vamos nos preparar. Seu coração está mostrando que você pode acessar isso, vai estudar, vai buscar, vai investir em conhecimento, vai acessar o que Deus te mostrou positivamente. Para de ser pequeno. Para de ficar pedindo as coisas. O teu Criador, ele é ilimitado. Ele é o dono do rei, da prata, das coisas mais preciosas do mundo. Você é a coisa mais preciosa desse mundo. Ele te ama demais para te ver pedindo as coisas, sendo vítima de coisas que você mesmo procura. Lembra do que o Paulo fala? Cada um tem a vida que merece. Então se esforce para ter de fato a vida que você merece. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.